O Max Verstappen venceu uma corrida muito boa no Canadá, muito provavelmente a melhor corrida do ano, e foi uma corrida que mostrou pra gente algumas coisas. Primeiro, esse GP do Canadá tem que ficar no calendário da Fórmula 1, né? Ele é disputado numa pista que é muito mais complicada do que parece. Parece ser uma pista de reta, chicane, e os pilotos sempre se complicam por lá, uma corrida com muitos erros, até porque nessa época do ano, em junho, você pode ter as 4 estações, uma questão de horas em Montreal, e aconteceu nesse final de semana de ter granizo, toda a preparação das equipes não foi a ideal, então todo mundo chegou meio tateando na corrida, chega na corrida, chove, para, e realmente complicou para os pilotos e para a gente foi um deleite, né, porque a gente viu em diferentes momentos da corrida, cada hora parecia que uma equipe estava melhor, o Verstappen às vezes, a McLaren do Norris e do Piastri também às vezes, e no finalzinho a Mercedes andando muito bem. Então, primeiro, Montreal, que fica no calendário, uma excelente corrida para a Fórmula 1, inclusive bateu o recorde de público nesse final de semana, 350 mil pessoas ao longo dos 3 dias de atividade lá em Montreal. A segunda coisa que ficou bastante clara é a qualidade do Max Verstappen, né? A gente está vindo de algumas corridas em que a Red Bull não está muito confortável, corridas em que você tem que atacar a zebra e a suspensão deles não está reagindo muito bem a isso, principalmente depois da atualização que eles trouxeram para a Emília-Romagna, para o GP de Imola. Nessas últimas 3 corridas em que eles sofreram, o Verstappen ganhou 2 delas e deu para perceber que não foi fácil. Mais uma vez, ele até chegou a sair da pista. A pole position ele perdeu pro George Russell, o que acabou sendo uma surpresa, mas mesmo aquela volta da pole position foi muito forte. E ao longo da corrida, as oportunidades que ele teve, ele aproveitou, principalmente quando o Russell errou, e aí ele foi para a segunda posição naquele momento. Aquilo foi um momento bastante importante na corrida do Max Verstappen. Então, Canadá, longa vida no campeonato, Max Verstappen realmente é muito bom e desequilibra, e claro, a Red Bull também teve uma execução bastante boa nessa corrida, não cometeu nenhum erro, e um terceiro ponto é o Lando Norris e a McLaren. A McLaren já vem andando bem desde o upgrade que eles trouxeram antes da Emília-Romagna em Miami, em várias pistas, em várias condições diferentes, andando muito bem, bastante promissor isso para o restante da temporada da McLaren. Claro que eles ainda precisam melhorar um pouco para brigar de igual para a Red Bull, em pistas em que a Red Bull vai bem, mas realmente é outra boa notícia para a McLaren, e eles voaram principalmente em uma condição da pista quando estava secando e eles estavam com pneus intermediários. Foi inacreditável o ritmo tanto do Norris quanto do Oscar Piastri. Mas por que o Norris não ganhou essa corrida, né? Diferentemente do que aconteceu lá em Miami, dessa vez foi o Norris que acabou tendo um azar ali no safety car. O safety car saiu, foi acionado, ele estava na entrada do box, não deu tempo de ele entrar, e aí o carro mesmo do safety car pegou ele, e aí ele foi muito lento nessa volta, acabou perdendo, ele estava 11 segundos na frente e acabou, quando fez a parada, voltando atrás, voltando em terceiro lugar. Ele acabou em segundo, muito em função de um erro do George Russell. Então, o quarto ponto que eu queria destacar nessa corrida é o Russell, né? Ele realmente terminou a prova falando, nossa, foi uma corrida ruim da minha parte, me desculpe. Bom pra gente, pra Mercedes, a Mercedes foi muito bem esse final de semana. Não foi só uma volta de classificação muito boa que ele fez, a Mercedes também, durante a corrida, demonstrou um bom ritmo. No final, eles fizeram uma estratégia diferente, fizeram uma parada a mais para ter pneu mais fresco no final, e deu certo. O Hamilton e o George Russell vieram passando o Oscar Piastri, e se não fosse um outro erro do Russell forçando um pouco demais na hora que ele foi tentar passar o Piastri pela primeira vez, ele poderia ter chegado também no Norris. E segundo o George Russell, o que ele estava pensando mesmo é em lutar com o Max Verstappen pela vitória. Mas como o chefe da Mercedes, o Toto Wolff, disse para o George Russell durante a corrida, foco, George, foco. Em várias situações em que ele tem uma chance muito boa, ele comete um errozinho aqui e ali, ele é o primeiro a reconhecer isso, e é uma coisa que o Russell
pode e precisa melhorar. E será muito legal ver se a Mercedes vai conseguir realmente melhorar, se é uma questão dessa pista, que é uma pista bastante específica, mas ficou essa dúvida aí depois dessa corrida, se a Mercedes realmente está chegando nesse grupo, se a gente vai ter uma disputa em algumas outras provas, quando a Red Bull não estiver tão bem, entre quatro equipes diferentes pela vitória. Eu falei 4 equipes, né? Você está perguntando qual é a quarta. A quarta seria a Ferrari. A Ferrari completamente perdida nesse final de semana. A Ferrari que chegou em Montreal como a favorita, porque a suspensão deles é muito melhor com zebra e tudo mais. Não se acharam na sexta-feira, estavam bem, mas depois, no sábado, no domingo, não se acharam. Não, problema provavelmente de acerto, dava para perceber que os carros estavam com pouquíssima aderência. Então, problemas aí para a Ferrari tentar entender o que aconteceu para chegar mais forte na próxima etapa, que é daqui a 2 semanas em Barcelona. Uau!